Boa tarde, Limeira. Nós aqui outra vez. Se vocês pensam que nós vamos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, Limeira. Sexta-feira, dia... Que dia que é hoje, Guto Rodrigues? Dia 20, né? Dia 20? Não sei, eu acho que é dia 20. Ih, Alguém pode nos ligar aqui e dizer que dia que é hoje ou não? é. Olha na data do computador. Data do computador. Boa pergunta, hein? Tem data no computador? Tem, põe, clica em cima do relógio. Clica em cima do relógio. 22 de fevereiro, Guto. Ah, 22. Tá Pô, atrasado, você hein? tá esquecido, cara? Tá atrasado. Que cidade, como que chama a cidade que a gente mora mesmo? Nós estamos morando em Jandira. Não, tenta lembrar. Acho que é Limeira. Primeira. É. Aqui, eu passei na entrada, tem uma entrada estranha aqui na Limeira Piracicaba. Tem uns pilares. Inclusive achei até que era o início da entrada da cidade do Nunca, sabe? Ah, sim. Do Peter Pan. É, mas eu acho que você está assistindo muito desenho lá. Da Discovery Kids lá. Não é. É que, sem brincadeira, quando estava vindo agora, eu tive a impressão que eu via sininho voando do meu lado. Será? Interessante. Bom, pode ser que a gente esteja dormindo ainda, né? Não acordamos, estamos sonhando. É. Eu tô dando uma olhada aqui na... Toca o telefone, só um minuto. Então, Henrique, Alô? diante do episódio que nós tivemos na Câmara esses dias Você. atrás, né? Com um cidadão, você quer cidadão não, com um menino, né? Um militante comunista, o qual bateu no peito e disse: "Eu sou comunista". Nós conversando ontem com uma amiga, né? Que inclusive ele foi na página dessa amiga e postou: esse cara fala besteira, não sei o que lá, e fica falando besteira naquela rádio, e falou 1001 coisa, né? Aí essa amiga ainda falou assim: "Guto, não liga para esse cara às vezes ele se confunde com os alunos dele. É um professor pivete que aplica o comunismo dentro da sala de aula. Então é um tolo, sem qualquer ideologia". Aí ela ainda disse: "Olha, para você ter uma base, você vai na página dele do Facebook, tem uma estampa do Che Guevara lá". Então, vou falar o que para você, menino? Eu só deixei um recado para você há uns 2, 3 dias atrás, tá? Que o senhor deve, primeiro, tá? Se aplicar um pouco mais na história, aprender um pouco mais de história e depois tentar aprender sobre política. O senhor tem muito que aprender ainda, infelizmente. Agora, para ser taxado, tá? Como um menino aborrecente, tá? Que se confunde com os seus alunos, eu posso imaginar a qualidade de aula que você ministra nas escolas que você trabalha. Aliás, nas escolas não, na escola, né? Infelizmente, você é mais um frustrado, tá? Infelizmente, o comunismo que o senhor aplica, né, não é levado a sério, tá? Porque o país, como eu falei para você aquele dia, procure saber de história. Pesquise União Soviética, a Rússia, nos anos 40, 50. Vai pesquisar sobre a Coreia, tá? Vai pesquisar sobre Cuba. Aí depois o senhor vem discutir qualquer assunto relativo com política comigo, tá? Então, antes de você atrelar o assunto, o senhor deve se inteirar a ele. O senhor tem que ter conhecimento naquilo que o senhor discute. E no meu ver, desculpe, mas o senhor não tem conhecimento algum. O senhor não passa de um moleque que se confunde junto com seus alunos, tá? Então, a nossa educação está pífia desse jeito porque uns merdas como você ministram essa qualidade de aula, tá? Dentro de uma sala de aula. Nós tivemos aqui, alguns dias atrás, o professor Marcos, tá? Que foi taxativo, que o ensino público, tá? Que o ensino público hoje, ele, maior parte deles, ô Henrique, eu preciso falar com a Marilena, fala para ela guardar na linha um minuto.
E, infelizmente o ensino público está pífio hoje por causa disso aí. Pessoas como você, que não tem coordenação nenhuma, não tem gabarito de ensino, não tem bagagem de ensino, tá? É um moleque, um distorcido da sociedade e vai falar besteira. Então, procure saber de história, pesquise a história primeiro, depois venha discutir política. Boa tarde, Henrique. Boa tarde de novo, né? Eu tava aqui no telefone com a Marilena, com a Guimerig, ela não quis falar, certo? Mas ela está muito decepcionada, muito triste, né? Por que aconteceu? Ela contou, depois ela disse que vai passar por lá e vai conversar com você, né? Mas parece que foi muito maltratada aí por um cidadão aí, né? Da prefeitura. Da prefeitura. Isso aí. Até vou citar o nome, porque ela foi maltratada. Ou ela foi maltratada pelo próprio Paulo Radish, ou pelo Marcos Aurélio Magalhães Faria. Isso. Um dos dois, com certeza. Pelos né? dois. Pelos dois. Então está explicado. Porque esses caras são vingativos, tá? São vaidosos, não aceita a opinião alheia, né? Tudo tem que ser do jeito deles. Por isso que a cidade está indo para esse buraco que eles estão levando. Né? Eu recomendaria a eles, né? Menos rancor, menos autoritarismo, né? E trabalhar mais. Sim. Agora, ó, para tirar essa vaidade sua, Paulo, então vou ter que questionar uma coisa com você. O senhor votou favorável ao moinho do Félix, se lembra? Aquele moinho de R$1.400.000. Só que vocês esqueceram de analisar o projeto, que por incrível que pareça, esse moinho não tem entrada. Para as pessoas, Henrique, poder entrar nele, tem que pegar, passar por uma propriedade particular. Eu montava um pedágio. Então, uma boa dica para o dono dessa área. Monte um pedágio, né, na sua propriedade, sabe? Daí as pessoas para passar vão ter que pagar. Pronto. Incrível. Então, resolvido. Então, doutor Paulo Radish, o senhor era vereador na gestão passada, tá? Juntamente com os demais, votaram um projeto sem uma análise técnico, tá? Vocês votaram um projeto sem entrada. Sem entrada. Amanhã ou depois, se esse proprietário dessa área aí coloca um muro lá, esse moinho do vento vai ser um elefante branco na cidade de Limeira. Ou o senhor vai ter que desapropriar essa área, pagar altos valores. Isso se já não foi premeditado. Se já não foi premeditado, Henrique. Com certeza. Tá? É incrível como vocês votam, tá? Projetos sem ao menos lerem. É um absurdo isso. Isso aí está me lembrando uma Câmara Municipal que nós tivemos há 20 anos atrás, tá? Onde a falecida, né, vereadora, tá? Ela deu uma entrevista sobre o caso do antigo Águas de Limeira, né? Na época, tá? Teve um problema de votação na Câmara Municipal a respeito da concessão, né? Então essa vereadora, ela disse que não tinha lido o processo, não tinha lido o projeto, e ela votou. Então como é que pode os nobres vereadores votarem um projeto sem ler, tá? Não custa nada. Todo projeto que chega à mão dos nobres, pegue o projeto, tá? Faça uma consulta técnica com eles. Se não é a formação, tá, de vosso vereador, que contacte um amigo. Qualquer um vai fazer um estudo para você, não vai cobrar nada por isso. Tá? Isso pode evitar erros como esses, que pode sair caro ao município. Tá? Esse moinho, no meu ver, já foi um gasto desnecessário. Limeira não precisa de pontos turísticos, Limeira precisa de empresas. Tá? Primeiro tem que se dar qualidade de vida ao limeirense, para depois pensar em Torre Félix, pensar em Moinho do Félix, tá? Engraçado, sabe o que é, Henrique? É que na gestão do Silvio, né, tudo era taxado dessa maneira. A Torre do Félix, lembra? Moinho do Félix, né? Sim. O Morro do Cristo do Santo do Félix. Tem a dó, gente. O Império Félix. O Império Félix. Então é um absurdo. Então essa Câmara Municipal, elas têm que analisar um pouquinho, ver
os processos que estão chegando a eles e fazer um estudo em tudo que se vota. É a mesma coisa. Você vai assinar um documento sem ler, Henrique? Não existe isso, tá? E os vereadores estão fazendo. Inclusive continua, viu, Guto, a apologia, né, ao vereador Aloysio. Hoje eu encontrei aí mais um cidadão, né, dizendo que eu acho que eu me equivoquei naquilo que eu fiz, né, porque o camarada simplesmente escorregou no vernáculo português. Mas quem que é? A imprensa? Um cidadão da imprensa? É o cidadão da imprensa. Ah, até imagino quem seja. Mas eu acho que, sabe, não vou nem comentar mais nada a respeito disso, não, porque vocês são medíocres. Agora, para aquelas pessoas que levam realmente a coisa a sério, né, eles sabem que aquilo que eu coloquei procede, e serviu apenas aí para marcar, né, marcar espaço e mostrar como é que pensam esses caras aí, porque não é porque eles escorregaram, não. É que eles pensam assim mesmo, entende? Estando em cima do plenário ou não, eles estão pensando, eles pensam da mesma maneira, da mesma forma, sabe? E ele acha assim o povo preguiçoso, isso aí está dentro dele, tá? Só que ele não conta que ele dorme em cima do plenário quando está tendo sessão, né? Então, é isso aí. Vergonhoso. Não tenho mais nada a comentar, porque a imprensa está uma vergonha. Ô, Henrique, eu estou chegando desse jeito aí. Eu estou chegando à seguinte conclusão. Você sabe que o governo do estado ele esqueceu a cidade de Limeira. Tá? Faz anos que Limeira é esquecida. Faz anos que Limeira não apresenta nenhum projeto que receba verbas do governo do estado ou governo federal. Tá? E para ajudar, em breve nós teremos um presídio semiaberto na cidade, com capacidade para 1.100 detentos, que nós sabemos que geralmente... É problema. É problema. E outra, o problema maior é o seguinte, se o presídio tem capacidade para 1.100, você pode colocar 2.000, 2.500 detentos. Tá? Ele nunca é no limite de sua capacidade, é sempre acima. É sempre acima. O problema de superlotação, né, dos presos no estado é muito grande. Então, eu acredito aí, coloque-se aí 2.000 detentos. Agora, vão ser num sistema semiaberto, esses detentos vão estar perambulando pela cidade, então você imagine a migração que Limeira vai receber. Tá? Limeira pode ter o surgimento de favelas, tá? Logicamente, se você tem uma empresa, você é um empresário, tá? Você quer instalar sua empresa numa cidade, você vai instalar uma empresa numa cidade que tem um presídio de semiaberto, você vai fazer isso? De você jeito nenhum. Empresário? Não vai. De forma alguma. E para ajudar, tá? A Fundação Casa, que o governo do estado também está jogando para Limeira, isso a população não sabe, tá? Vai abranger 40 cidades. Nós vamos receber menores aqui em Limeira de 40 cidades. Você fez ideia? Vocês, amigos, fazem ideia? O que é 40 cidades? Olha, são menores de 40 cidades, tá? Que estarão internados aqui na cidade de Limeira. Eu calculo mais ou menos cerca de 600 a 800 menores. Bom, hein? Você fez ideia? O barril de pólvora que Limeira está ficando? Ué, não correu na época certa, Guto, sabe? Não, é incrível. Entende? Quando você vê um juiz dizer que aconteceu uma audiência pública e ele não foi convidado, você entende? É por isso que eu entro naquele detalhe, que o governo do estado ele esqueceu a cidade de Limeira. É melhor esquecer essas coisas aí, porque, entende? Realmente não existe vontade de chegar a lugar nenhum, não. Resumindo, meu amigo, deixaram passar. É preocupante, tá? É preocupante. Nós estamos com uma dinamite bem gorda, tá? Bem gorda. Pronta para explodir. Pronta para explodir. E não vai demorar muito, só falta acender o pavio, tá? E o pavio para acender, vocês vão ver daqui 2 a 3 anos como vai ficar essa cidade. Eu fico preocupado, tá? Porque Limeira não é por nada, por toda a sua história, tá? Por tudo que Limeira foi, representou no cenário nacional, tá? Chegar ao ponto de receber um presídio semiaberto, um ponto de receber a Fundação Casa,
que vai abranger 40 cidades, eu falo, pô, tá todo mundo com raiva da cidade, Henrique? Será que os políticos lá de São Paulo, né, que fazem parte do governo, estão com raiva dos moradores da cidade de Limeira? Raiva não, isso aí foi avisado, né? Que iria acontecer. Não, mas tem um motivo. Muita gente sabia. Mas tudo bem, Henrique. Ninguém fez nada. Mas tem um motivo. Com Tudo certeza isso tem né? um motivo. Porque nenhum governo vai jogar numa mesma cidade, tá? Vai jogar um presídio semiaberto e uma fundação casa. Na mesma cidade. E nós vamos ter isso aqui em Limeira. Agora te pergunto, qual é a qualidade de segurança que nós temos hoje? Nenhuma. Nós não temos segurança em Limeira, tá? Vai chegar um ponto agora que para você sair de sua casa, daqui 2, 3 anos, você vai ter que ir lá no painel lá do visor, olhar para ver se não tem gente aqui, não tem gente lá, abrir o portão e sair correndo. Mas é um absurdo você chegar a esse ponto. Limeira não tem estrutura nenhuma de segurança. Guarda Municipal hoje... Apesar que ontem até, agora estou entendendo, né, teve uma operação, né, da Polícia Militar lá do DSTGAN, né, que entraram, né, e agora parece que o prefeito está dizendo que foi ele que mandou invadir lá, até acontecer, inclusive a Marilena cruzou com ele lá, né, e o cidadão estava lá todo, né. Presta bem atenção, uma coisa. Todo mundo que tentou, né, sabe, peitar o crime organizado, etc., não conseguiu resultado nenhum, né? Porque ele simplesmente muda de lugar, vai para outra região e acabou, né? Se fosse dessa forma aí, o Rio de Janeiro já estaria resolvida a situação, mas não é. O buraco é mais embaixo, não vai ser com açõezinhas desse tipo aí que vai se resolver, não. Isso é um problema social. Eu acho que tudo bem, né? Fez o que deveria ter feito, pelo menos agora vão trocar as lâmpadas lá do bairro, né? Que estava tudo quebrada. Mas daqui 15 dias está tudo quebrado de novo. E agora instalou a polícia lá dentro, agora a coisa vai. Parabéns, né? Eu acho que, né, a polícia militar é muito desvalorizada. Isso daí a gente tem, né, conhecimento. E vamos ver, né? Limeira pode se transformar aí num, vamos dizer assim, 50% bandido, 50% polícia. E aí? É isso que a gente espera do município? Claro que não. Nós esperaríamos aqui um município com mais educação, né? Mais saúde, mais emprego, tudo aquilo que foi falado lá. Não? Agora, as ações espetaculosas não vai levar a lugar nenhum. Tentaram acabar com a Cracolândia de São Paulo, ela está de volta no mesmo lugar, no mesmo endereço e nada mudou. Então, como é que faz? E continuam morrendo, hein? 50 mil pessoas por ano nesse país aqui, vítima da violência. E aí? Como é que vai fazer? Agora, por causa de um monte de baianada que o governo do PT aprontou, a gente está à beira aí de uma crise bastante violenta, né? A quantidade de desempregados vai aumentar consideravelmente. E aí? Como é que vai fazer? Qual que é a alternativa para esse negócio aí? Vamos falar de coisa séria, né? E outra, hein? Esse negócio de Conselho da Transparência conta outra, tá? Inclusive disseram, eu tive lendo, li não sei aonde aí que o prefeito não pode participar do conselho. Só que no Conselho da Saúde, o secretário da Saúde pode ser o presidente. Estranho, né? É. Muito estranho. Entendeu? É muito estranho, porque existem 2 pesos e 2 medidas, né? Quando se trata das coisas. Então é dessa maneira aí. Não gosto da maneira como as coisas estão caminhando, sabe? Não gosto nem um pouco. E vamos ver, né? Até que ponto vai. Não é fácil. Tem que... Não é fácil. Ou a gente muda para alguma cidadezinha aí de Minas Gerais, né? Vamos fazer alguma coisa em outro lugar. Ou então a gente vai ter que dormir com esse barulho aí, porque não tem outro jeito, né?
Eu estou pensando seriamente. Não tem outro jeito. Eu estou pensando seriamente em fazer a minha migração. Aí outra, viu, gente, ó. Guto Rodrigues e Carlos Henrique, eu vou dizer aqui pela milionésima vez. Não tem nada a ver com Luiz Henrique Quintal. Não tem nada a ver com Pedrinho Kiel. Não tem nada a ver com Eliseu Daniel. Não tem nada a ver com o Sr. Paulo Radiche. Não tem nada a ver com nenhum desses partidos políticos que aí estão, tá? Pela milionésima vez. Botem isso na cabeça de vocês, tá bom? Prestem atenção, eu vou repetir de novo. Nós não temos nada a ver com nenhum segmento político implantado nessa cidade, tá bom? Ou vocês deixam a gente em paz. Por quê? Estão falando mais alguma coisa? Mais ou menos em cima do que disseram aí pra Marilena, né? Inclusive, eu não sei o que falaram. Inclusive ela vai te procurar mais tarde. Ela está bastante abalada. O argumento do Paulo, eu vou adiantar. O argumento do Paulo é o seguinte. O argumento dele é pelo fato dele não ter uma equipe técnica, tá? Desculpa. Eu estou com uma gripe muito forte. Está até difícil de sair a voz. Eu vou falar uma coisa para você, Henrique, é o seguinte. O Paulo, ele procura as falhas dele em os seus argumentos. Isso é ruim. A pessoa, ela tem que ver as falhas que ela está provocando, ela tem que se tentar consertar e não usar argumentos para tentar tapar o buraco que é visivelmente visto por todos. Tá? Infelizmente, hoje Limeira não tem uma equipe técnica, não é um governo técnico, nós sabemos disso, a população sabe disso. Inclusive, tá? a questão toda é o seguinte, nós tentamos até ajudar até um determinado ponto. Então a preocupação do Paulo é o seguinte, aonde ele vê pessoas... O culpado disso daí tudo não é Carlos Henrique, não é Guto Rodrigues, não é Dinorá Silva, não é Marilena, não é ninguém. A grande questão, Henrique, só um minutinho, a grande questão é o seguinte, onde o Paulo se encontra com pessoas, né, as pessoas acabam questionando o Paulo ou a sua equipe sobre o que a gente fala, sobre os problemas que nós falamos aqui, né? Aí ele já começa a atacar a gente, começa a atacar eu, né? O Guto que falou isso, o Guto que está promovendo aquilo. Mas eu já dei, a receita para eles, né? Várias vezes aí. Vamos resolver os problemas. Vocês estão a fim de resolver? Vamos resolver, resolve o problema, acabou. Aí você não vai dar mais combustível para a gente falar nada. Agora a gente vai ficar quieto aqui, daí nós vamos começar a fazer programa de culinária. Vocês já viram que eu sei fazer. O engraçado, uma cidade inteira questionando a permanência de Tércio Garcia aqui, uma cidade inteira questionando o propósito de Tércio Garcia aqui em Limeira, né? E se o Guto postar alguma coisa sobre o Tércio Garcia, então é o Guto. Gente, tenha dó, Paulo. Ô, Paulo. A gente já conversou centenas de vezes, tá? Eu conhecia você, Paulo, de uma forma como não conheço hoje. Você é totalmente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava uma pessoa centrada, uma pessoa correta, uma pessoa de opinião forte, tá? Mas você não é, infelizmente, você vai mudando, você é tipo um camaleão, você muda, tá? Você muda, tanto é que você sabe do que eu estou falando, tá? Que lá no mês de março de 2012, você vai se lembrar disso, tá? Você tinha uma propositura diferente do que você tem hoje. Você tinha dito coisas, tá? Que não faria, que o senhor está fazendo, que o senhor fez, tá? Então eu não estou entendendo o seu argumento, tá, de falar besteiras de mim, quando as pessoas questionam essa sua mudança, tá? Você havia dito bem claro que não pegaria 1 centavo da usina Iracema para a campanha. O senhor pegou. O senhor pode me esclarecer o porquê o senhor pegou? Será que o projeto Porto Seco de Limeira tem alguma coisa a ver com a usina?
com esse auxílio na sua campanha, tá? O transporte público, o senhor prometeu inúmeras coisas, a gente conversou sobre isso. Tudo que nós conversamos lá atrás, o senhor esqueceu. E o transporte público em Limeira continua do mesmo jeito. As pessoas continuam ainda pagando uma passagem cara, um péssimo serviço prestado, e as empresas estão funcionando de forma irregular na cidade. O senhor sabia disso, prefeito? Tá? Que inclusive tem um projeto de lei criado pelo vereador na época, o vereador José Henrique Pilon, tá? Que as empresas são obrigadas a terem os seus veículos emplacados, registrados na Ciretran de Limeira. Os impostos, tá, desses ônibus eram para ser recolhidos aqui por Limeira e não estão sendo feitos, tá? Desde 1997. E o senhor nada fez. Inclusive, esse projeto de lei, Henrique, tá? Ele determina uma multa de R$1.000 pelo não cumprimento. E ainda, tá? E ainda abre pareceres, tá? De até quebra de contrato de concessão com a empresa. E nada foi feito até agora, doutor Paulo, tá? A população continua pagando uma passagem cara, a população não tem ponto de ônibus com cobertura apropriada, tá? Temos um terminal, tá, rodoviário que vocês fizeram, que a gestão passada fez, o senhor teve a aprovação desse projeto, tá? Que não funciona, virou um elefante branco, que tem empresas de transportes, tá, que exploram esse local sem pagar um centavo ao município. Então, só foram criados, tá, esquemas para as empresas faturarem, mas o limeirense não teve nenhum benefício com isso. Ou teve? O limeirense teve em troca desse terminal que vocês fizeram para as empresas, porque foi feito. A prefeitura fez e deu de graça para as empresas. Teve algum benefício? A população teve ônibus novos, tá? Teve ônibus com ar-condicionado, com TV, alguma coisa? Não. Não, só a prefeitura, só que entrou com dinheiro para fazer o terminal, ué. A população foi esquecida. Acabou. E outra, hein, vira uma bagunça o trânsito ali embaixo, hein? Com certeza. E aí o Guto fala um problema desse, um problema crônico em Limeira, é crônico esse problema, tá? E o Guto Rodrigues então fala besteira, que ele trabalha para o Quintal, que ele trabalha para o Eliseu Daniel, que o Guto Rodrigues trabalha para o Kleber Leite. Esses argumentos que o senhor usa. Seja honesto e fale a verdade. Por que nós rompemos no passado? Ó, você quer ver um negócio aqui, Guto? Olha a contradição. Estou vendo aqui nesse jornal que você trouxe. Ó, o ONG cobra participação popular para fiscalização. O presidente da Marribo, amigos associados de Ribeirão Bonito, Coalizão Brasileira contra a Corrupção, Jorge Sanches, esteve ontem na Câmara de Limeira para o primeiro seminário de transparência e controle social. Ele citou a participação popular como a única ferramenta de fiscalização. No evento também estiveram o prefeito Paulo Radiche, PSB, o presidente da Câmara, Ronei Martins, e o juiz Luiz Augusto Barrichello Neto. Eu acho uma tremenda de uma controvérsia, sabe? Pede participação popular. Uma tremenda de uma demagogia, pedir-se participação popular, tá? E depois, quando uma pessoa como a Marilena vai tentar conversar com o seu Marco Aurélio, com o seu Paulo Radiche, é pessimamente tratada. Por quê? Marilena é pessimamente tratada? Porque ela andou comentando ou fala, né, de uma série de problemas que os animais aqui da cidade têm? Por que o Guto Rodrigues é pessimamente tratado? Porque ele fala de problemas aqui que a cidade tem? Nilton Davi, Carlos Henrique, Fernando Paiva, todas essas pessoas, né, falam dos problemas que acontecem nessa cidade. Para que serve então esse negócio aí? Vocês estão querendo montar uma ONG de transparência aqui,
como é que se chama lá? Um conselho de transparência para vocês tomarem conta Mas da opinião pública, do que significa transparência. Então, só vocês é que sabem o que está errado. Então, mas agora o conselho está criado por eles, não existe. Tanta paciência. Não existe conselho. Tá? É a mesma coisa que você pegar, dar um curso de juiz, tá? Para um detento, né? E ele julgar a causa própria. Não tem como. Eles querem, na verdade, eles querem pautar, né? Tipo, olha, se amanhã ou depois eu chegar lá na Câmara e fizer algum manifesto a respeito de qualquer tema, né? Eles vão tentar me desmerecer porque a ONG de transparência deles, entendeu? A comissão da verdade deles não está sabendo. Não, mas a nossa comissão da verdade não falou nada. E aí? Como é que fica? Não existe, Henrique, não existe isso que eles querem fazer. É uma brincadeira. Eles criarem uma ONG, onde eles próprios vão administrar, onde eles próprios vão cuidar. Eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Esse programinha aqui, conforme vocês costumam se referir, tá? Ele vai muito mais longe do que vocês estão pensando. Viu? Eu sei que tem aí os puxa-saco de vocês aí que ficam vendo a gente todo dia, né? E ficam ouvindo. Ao invés de vocês pegarem isso daí e tentarem melhorar aquilo que a gente fala, sabe? Vocês não estão fazendo nada. Vocês estão só querendo bater na gente, estão querendo fazer aí, né? O cirquinho de vocês particular aí. Mas olha, o que vai acontecer? Tem muita gente vendo. Tem muita gente sabendo. Não é só o Henrique e o Guto Rodrigues, não. Vai estar ficando feio para a cidade de Limeira, viu? Feio. Tá? Feio. E não somos só nós dois, não. Tem um batalhão de gente aí. Viu? Tem mais um batalhão de gente. Pô, gente, vão acordar. Vão, sabe, botar o pezinho no chão. Viu? Vão trabalhar. Vocês falaram que era fácil. Agora, eu não entendo, Vocês falaram que com a participação popular vocês iam adiante e tal, é? Então, Henrique, nós estamos aqui, ué. Qual a preocupação do Paulo Radiche, Marco Aurélio, a sua cúpula comigo? Não sei. Qual a preocupação suas? Não sei, porque você continua sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Sempre fui. Quando, na época que você criticava o Félix, essa gente aí achava o máximo, né? Mudou o governo e daí? Continuou o mesmo procedimento. Eu continuo. Inclusive a senhora imprensa deveria ter, né? Mas a imprensa não tem. Sabe? A imprensa deveria fazer isso daí, a imprensa não faz. Tipo assim, entra governo, sai governo, vamos manter do mesmo jeito, e aí? Eu continuo a mesma pessoa de 2010, eu continuo a mesma pessoa de 2012, Paulo Radiche. E hoje continuo sendo a mesma pessoa, tá? Se for para dar a palmatória, vamos aplaudir, nós vamos aplaudir sim, com certeza. Se o seu governo apresentar qualquer projeto que seja interessante para a cidade, um projeto bom, eu vou dar a palmatória, eu vou aplaudir o senhor, eu vou. Mas infelizmente até agora o senhor não mostrou nada de aplausos, nada. Pelo contrário, o senhor só mostrou até agora para qual intuito o senhor caiu dentro da prefeitura de Limeira, tá? O intuito do senhor é visível por todos, não é só por Guto Rodrigues, por Carlos Henrique de Moraes, não. Tá? Essa equipe que o senhor formou dentro da prefeitura, com pessoas de fora, tá? Já diz tudo. E podemos até dizer aqui, ó, a gente pode até tirar esse programa do ar, a gente pode até parar de fazer isso daqui, tá? A gente pode nem pisar mais dentro da Câmara Municipal. Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Vocês querem fazer um teste ou não? Eu e o Guto podemos ficar quietos aqui durante... Mas quanto que vocês falaram? 100 dias, né? Tá? A gente fica 6 meses. Não. Eles falaram que até o 100º dia de governo eles queriam ter crédito, não sei o que e tal. Tudo bem, a gente vai ficar quieto durante os 100 dias. Tá? Eu não sei quantos dias já passaram aí, passaram acho que 60 e poucos dias. Tá? A gente pode sair do ar aqui durante mais 40 dias. E vão ficar esperando, vão ficar vendo. A gente não vai se movimentar, não vamos fazer mais nada, não vamos mexer mais uma palha. O Guto até começou a colocar aí umas receitas de culinárias lá no perfil dele. A gente pode fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa? Nós vamos ficar quietos até o 100º dia, não vamos falar mais nada, vamos sumir do mapa. Olha, Henrique, eu estou chegando à conclusão seguinte. E daí? Daí agora vocês vão ter tranquilidade?
Quem vê pensa que a gente tira a tranquilidade deles. No 100º dia de governo seu, a gente volta. No 100º dia a gente vai voltar. Quer fazer um trato assim ou não? Liga aqui no telefone, ó, 30, 39, 38, 33, a gente fecha agora. Vamos lá. Liga aí, eu boto você no ar, tá? Qualquer um de vocês aí, e a gente vai ficar quietinho aqui durante... Vamos fazer vamos colocar aí no Facebook, tudo, ó, saímos do ar. Até o 100º dia do governo, nós vamos ficar quietos. Você sabe, Henrique, que em março de 2012, tá? E vamos ver o que vai mudar. Vai mudar o quê? Ó, vocês têm toda a imprensa na mão de vocês, certo? Vocês têm um cofre abarrotado de dinheiro, e vocês têm todo o poder, vocês são autoridades. Invistam-se dessa sua capacidade de ser autoridade hoje e resolva os problemas. Tá bom? Daí você não vai ter mais crítica nenhuma de ninguém, vai ser o governo perfeitíssimo, tá? Parabéns. Em 2012, Henrique, várias pessoas, né, conhecidas, inclusive pessoas que até trabalhavam na Câmara Municipal, chegavam em mim e falavam: Guto, você está acreditando demais no Paulo. Por que eu estava acreditando? Você se lembra, você estava junto comigo, tá? Sobre os projetos que nós estávamos tentando colocar em prática aqui em Limeira. Sim. Né? Tanto é que muitos daí depois começam a falar que eles tentaram vender o projeto. Que vender, gente? Foram anos de criação desses projetos, eles seriam doados, seriam dados, sem qualquer custo à prefeitura para pôr em prática, para melhorar a nossa cidade, tá? Então existia esse compromisso com o Paulo Radich de ele colocar esses projetos em prática na cidade de Limeira. Aí as pessoas chegavam em mim e falavam: Guto, você está acreditando nele? Cuidado, Guto. Ele não é essa pessoa que se mostra ser, tá? Ele é perigoso. Perigoso! Falaram para mim. Eu acreditei, Henrique. Tanto é que você se lembra, estávamos junto com ele, quando eu citei o assunto da usina, falei: eles vão vir para oferecer dinheiro. Você vai aceitar? Claro que não. Claro que não. No meu governo nós não vamos se aliciar, nós não vamos se corromper e se vender para qualquer empreiteiro ou usina que seja. Beleza, ótimo. Quando foi? Em maio de 2012. Saiu no jornal, hein? Quem quiser acessar o site, tá? Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ver lá doações e campanha do Paulo Radich. Tá lá. A usina doou. Só que tem um detalhe. O que foi doado ali, que está ali, é um valor. O que o senhor recebeu da usina, tá? Para jogar esse projeto do Porto Seco na gaveta, nós sabemos que o valor é 200 vezes maior do que foi doado para o senhor. Que consta, tá? Isso me deixou triste, porque o senhor se vendeu por muito pouco. O senhor vendeu uma população, o senhor trocou uma população, tá? O senhor trocou o futuro de muita gente na cidade que poderia depender de muitas empresas que poderiam vir para Limeira. Se instalar exatamente nessa área. Tá? O senhor se vendeu por muito pouco. Agora, presídio que vai vir, Fundação Casa que vai vir, tá? Isso o senhor nada fez. Limeira vai se transformar no complexo penitenciário. Infelizmente, nós vamos ser como Avaré. Avaré, presidente Epitácio, presidente Bernardes, né? Tremembé. Sabe, puxa, é tão triste, né? A gente vê esse tipo de coisa acontecendo nessa cidade aqui. Henrique, eu veja bem, olha, eu fico triste, como eu falei para você, porque esses projetos eram interessantes para o município. O município de Limeira ele precisava crescer. Você pega as economias da região, tá? Toda a cidade crescendo e Limeira diminuindo. Nós estamos diminuindo ano a ano. Então alguma coisa tinha que ser tomada, tá? Aí de repente nós temos um compromisso desse, acreditávamos que a cidade iria crescer, aí de repente tudo, por causa de dinheiro. Que ideologia é essa, tá? Que se troca uma ideia, um projeto que iria consertar boa parte da cidade por questões financeiras. Um exemplo, Henrique, você se lembra do projeto do Distrito Agrícola? Sim, claro. Tá.
um push de um projeto exemplar. Muito importante para a cidade e fazer a coisa direito, né? Como é que tem que ser feito. Então, resumindo, eles copiaram, plagiaram esse projeto. Só que o projeto deles se chama Horta Comunitária. Né? Só que tem um detalhe. Se vocês não fizerem direito esse projeto... Ele morre em pouco tempo. Vai morrer em pouco tempo e vocês não vão receber recursos do governo do estado e do governo federal. Tá? Como prevê a lei de incentivo nesse projeto. Tá? A ideia desse projeto era transformar o Jaguari, tá? Que hoje é um bairro largado, transformar ele num distrito agrícola, tá? Trazer todos os pequenos agricultores, tudo ali dentro, tá? As escolas, para fazerem parte, tá? Toda a escola pública de Limeira, para fazer parte desse projeto, trabalhar nesse projeto lá no Jaguari, você iria dar uma qualidade de vida às pessoas, aos alunos, uma qualidade de aprendizado, Henrique. Eles iriam aprender cidadania, meio ambiente, tá? Biologia, tudo eles iriam aprender ali. Tá? E sem contar que todo cidadão limeirense poderia pegar um ônibus, tudo, ter acesso que vá para lá, né? Chegar lá você ter todo tipo de hortaliça com a metade do preço que nós pagamos hoje, que nós somos explorados. Parte de toda essa produção aí iria para merenda, porque eu fiz um estudo, Paulo. Isso aí não é baseado, sabe, em conto de fadas. Tá? Eu fiz um estudo sobre isso. Não sei se o senhor sabe, Limeira tem cerca de 25.700 alunos hoje na rede municipal de ensino. Tá? Em toda a rede de ensino. São 25.700 alunos. Toda essa produção lá de frutas e hortaliças iriam para as escolas e ainda ia ter sobra de toda essa produção, o qual seria exposto à venda à população, tá? Sem atravessadores, incentivando o pequeno agricultor, que hoje o pequeno agricultor em Limeira, tá? Vive as migalhas, não tem rendimentos, não tem incentivo, e a cada vez mais estão vendendo suas terras, estão transformando elas em loteamentos de chácaras de recreio, porque não compensa mais produzir. Nós iríamos acabar com isso, incentivando ele a produzir, tá? Incentivando ele a participar desse programa, que iria dar incentivo a ele. E o senhor fechou as portas para isso também. E o Guto Rodrigues é crítico? Tenha dó. Não. São essas coisas aí que a gente é obrigado a ver. Mas eu vou, sinceramente, viu, Guto? Estou sem palavras. Nós vamos pensar direitinho. Se o problema é o 100º dia... Depois que eu discuti com o senhor na Câmara Municipal, o senhor Paulo Rabicho, o senhor que me ligava, peraí, Henrique, sim, o senhor que me ligava dia sim, dia não, tá? Depois da nossa discussão na Câmara Municipal, o senhor nunca mais ligou para mim. Nunca mais ligou para mim para dar uma satisfação de todos os projetos que nós tínhamos, tá? Porque a intenção do senhor, o senhor sabe, não era fazer nada em prol da população, era simplesmente atender interesses partidários, que é o que está acontecendo hoje. Exatamente. É lamentável porque nós fomos colocados para fora por eles próprios, certo? Com certeza não havia interesse algum e se alinharam aí, ó, esse monte de bandoleiros aí que andaram colocando aí, inclusive está tão um monte aí dentro da prefeitura, né? Tá? Essa gente, não sei qual é que é o objetivo desse pessoal aí, né? Estou profundamente decepcionado com o procedimento dos senhores, tá? E pode ficar tranquilo, de repente, depois eu vou fazer uma reunião aqui com o Guto, com o pessoal todo nosso, a gente vai comentar e a gente vai ver se a gente deve sair do ar aí até o 100º dia. Mas é só até o 100º dia, viu? Porque depois a gente vai voltar, tá? Vocês estão falando em 100 dias? Ótimo. Até o 100º dia, depois daí a gente volta. Se vocês fizerem alguma coisa de proveitoso nesse meio tempo, ó, agora tem mais 60 dias aí pela frente aí para vocês fazerem a coisa explodir e acontecer bonito, hein? Tá? A gente vai pensar bem o que nós vamos fazer, conforme nós vamos fazer. Se o grande problema é o Guto Rodrigues, é o Carlos Henrique, a gente fica quieto, tá? Não tem importância não. Só que vocês vão ter que trabalhar. E outra, não vai mudar nada, viu? Tá? Com o Guto, sem o Guto, não muda absolutamente nada. Não vai mudar absolutamente nada para vocês.
porque a população de Limeira está aí, a população de Limeira votou aqui, que votou em você, porque a grandiosíssima maioria não votou em você. Você já parou para pensar nisso ou não? Viu? A grandiosíssima maioria do povo de Limeira não votou em vocês. Bom, Guto, eu vou deixando aqui o meu boa tarde para o povo de Limeira. Eu estou sem palavras, né? Incrível isso. Como pode? É engraçado, ele tá com a lembrança nossa, a mente dele, né? Da pessoa chegar e falar, olha, mas tal coisa não vai acontecer. Eu não sei, Guto. Aí do nada esse cara já pegar e falar, pô, o Guto Rodrigues. De repente o cidadão, sabe, ele imagina assim, né? Nós temos a solução para a cidade de Limeira, tá? Não estou querendo ser aqui, sabe, senhor da verdade, eu não quero ser nada disso, não. O problema é só uma questão de competência. Eu não nasci ontem, o Guto não nasceu ontem, sabe? Vocês foram eleitos, vocês ganharam, agora tem que fazer funcionar, ué. Ô Henrique, eu estou dando minha palavra. Eu estou dando minha palavra. Nós temos... A partir de hoje, eu só vou postar assim coisas de futebol, novela, receitas. Nós podemos mudar o nosso perfil totalmente, tá? O Guto é um cara muito inteligente, eu gosto muito dele, sabe? Eu também não fico atrás, sabe? Tenho, inclusive, prêmios nacionais a respeito de sustentabilidade, que vocês tanto falam e não sabem nem o que se trata. Entende? Então eu não vou me trocar, eu não vou ficar do tamanho de vocês, não. Sabe? Eu não fico do tamanho de vocês, eu não sou do tamanho de vocês, eu sou superior a vocês. Tá? Se vocês querem aí, vocês têm aí uma equipe totalmente... E agora vocês fazem a coisa funcionar, ué. Não, né? Fazem acontecer. Ué. Vocês não precisam do projeto do Guto, vocês não precisam de mim. Vocês deixaram isso daí bastante claro. Vocês não precisam dessas pessoas que, sabe, gostam tanto da gente, que nos apoiam, que adoram conversar com a gente, pessoas sensatas. Mas eu vou pedir só uma coisa, sabe, Henrique. Vocês não precisam de nenhuma dessas pessoas. Mas eu vou pedir Vocês deixaram isso claro. Agora, vocês vão ter que assumir a responsabilidade do que vocês fizeram, que vocês plantaram, que vocês prometeram durante a sua campanha política. Sabe por quê ou não? Porque 4 anos passa rapidinho. E não é o Guto Rodrigues e o Carlos Henrique só, o voto meu e dele, que vai valer alguma coisa nas próximas eleições. Vocês vão ter que dar satisfação para o povo, e vai ser nas urnas. Eu quero pedir só uma coisa. Não vão chorar depois, hein? Para eles não maltratarem as pessoas. Em nome de Guto Rodrigues ou de Carlos Henrique. Isso, por favor, não façam isso, tá? Não façam. Porque daqui 2 anos tem eleição para deputado, tá? Daqui mais 4 anos tem eleição novamente para a prefeitura aqui em Limeira. Agora, se vocês ficarem maltratando essas pessoas, vai ficar até pior para vocês, tá? Tentem tratar, a Maria Helena é uma excelente pessoa. Vocês estão abrindo um buraco debaixo dos seus pés aí, entende? E vocês não estão percebendo. A Maria Helena é uma excelente pessoa, uma pessoa que se dedica, sabe, a maior parte do seu dia, tá, em prol dos animais da cidade. Ela pega, coloca os cachorros fedendo, podres, tá? Quase em fase terminal, morrendo dentro do seu carro, para levar para zoonoses, para cuidar. Essa é uma pessoa de mau coração? Isso é uma pessoa de má índole? Então eu não entendo mais nada. Tá. Eu não compreendo mais nada, entende, desse mundo. Uma pessoa que se preocupa, entendeu? É uma pessoa absolutamente humana. Ser tratada dessa maneira, para mim, não serve. Então, e ela, veja bem, ela não tem nada a ver com a gente, tá? Simplesmente ela curte algumas postagens nossas, ela critica também. Agora, não é o ponto de chegar e ser maltratada como ela foi por vocês. Algumas vezes, eu conversando com ela disse, ela ligava lá no programa, acho que do Ivan Schuster, isso, né, do pessoal lá da Mix, etc. Tal, porque os outros órgãos de imprensa de Limeira não davam espaço para ela falar a respeito do tema que ela mais gosta, que ela é apaixonada, que são os animais.
Sabe? Então ela procurou o quê? Ela procurou ligar no lugar onde o pessoal dava apoio para ela. Ela ligou para lá. Ligou no programa, nos programas da Mix aí e tal, para falar a respeito disso daí. E da incompetência das zoonoses de Limeira, que é latente, está na cara. Todo mundo que sabe disso daí, ué. Compreendeu? É complicado. Mais uma vez, boa tarde a todos de Limeira. Depois a gente coloca alguma coisa aí no Facebook aí para vocês ficarem sabendo, tá? Tá, uma boa tarde a todos, até mais. O que aconteceu, hein?